Questão 34, continuamos falando de matéria, molécula. Você gosta desses assuntos assim, não? Então, espiritismo, né, é a união da ciência e da religião. E nós estamos no Livro dos Espíritos, estamos fazendo a sequência do Livro dos Espíritos. Vamos continuar então, nós estamos na questão 34. 34. E Allan Kardec faz a pergunta: as moléculas têm forma determinada? É uma pergunta da época de 1850, né? O livro foi publicado em 1857, então já tem muitas décadas, mais de um século. E os espíritos respondem: certamente as moléculas têm uma forma, mas que não podeis apreciar. Podeis sim, já dá para a gente apreciar. A ciência já alcançou esse relato dos espíritos e nos diz que os formatos, as formas da célula, nós temos linear, angular, das células, não, das moléculas, desculpe, né? Como elas se agrupam, como os átomos se agrupam. E esse agrupamento é que define muitas das características das substâncias. Então elas se agrupam de forma linear, angular, trigonal, piramidal, tetraédrica, bipiramidal, octaédrica. E existem outros formatos, mas esses seriam os principais. Então as moléculas já têm essa definição de agrupamento. Voltando para a nossa pergunta, né? Então na época não tinha essa, né? A ciência agora já nos dá essa perspectiva. Os espíritos não soltaram como para a época, mas nos disseram que sim, né? Então eles praticamente fizeram uma predição. Essa mesma questão ela tem uma continuação. Allan Kardec insiste: essa forma é constante ou variável? Muda ou não muda? Os espíritos dizem que é constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são as que mais que não são mais que aglomerações das primitivas, porque o que chamais molécula ainda está longe da molécula elementar. A gente vê que, né, fazemos algumas modificações nas moléculas, ela altera completamente seu estado, né? E a água, se você tem duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, se você acrescenta um oxigênio a mais, uma molécula a mais de oxigênio, né, um elemento a mais ali, ela fica totalmente diferente, né? Fica com a viscosidade, a cor, né? Então esse processo realmente acontece, essa mudança, e ela é variável. As moléculas, nós sabemos hoje que ela tem essa variação de acordo com a forma que elas estão predispostas. Beleza, gente? Então essa foi uma questão aí mais simples não, né? Complexa, mas mais curta, né? Questão 34 do Livro dos Espíritos. Se você não estava acompanhando, dá uma olhadinha nas questões anteriores. O assunto acaba sendo um pouco mais redundante porque ele é complementar, né? Então dá uma olhadinha ali que vai ficar mais fácil. Na próxima questão, questão 35, a gente já vai falar um pouquinho mais de outras coisas, né? Vai ter uma questão falando sobre o espaço universal. Beleza, gente? Um grande abraço. Fiquem todos com o Mestre Jesus.